Seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O tema, o estudo bíblico, a pregação existe. Seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, da pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, o tema é: quando vai vir o fim? O que Jesus diz? Meus irmãos, eu estou no livro da Testemunho de Jeová. Eu li da Testemunho de Jeová, da Sentinela, examinando a Bíblia, não, meus irmãos, analisando a Bíblia, da Sentinela, Luciano, o Reino de Jeová. O mundo melhor está próximo. Vamos lá, meus irmãos, da pregação da palavra de Deus, da nossa vida. Vamos falar o tema, meus irmãos. Quando vai vir o fim, o que Jesus diz? Vamos lá, meus irmãos, ler pouquinho, comer a Bíblia pouquinho da palavra de Deus, para a gente entender a verdade da palavra de Deus, e não, meus irmãos, do sentido da vida. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos, Jesus Cristo. Vamos lá. Como vimos no artigo anterior, quando a Bíblia fala sobre o fim do mundo, isso não significa o fim da Terra, nem da raça humana. Em vez disso, significa o fim do atual do sistema de coisas corrupto e de todos os que apoiam. Mas será que a Bíblia diz quando vai ser o fim deste sistema nem os anjos, nem as pessoas, meus irmãos, nem as pessoas sabem, meus irmãos, acabar esse sistema, do sistema do mundo, entendeu, meus irmãos? Esse sistema do mundo significa programado, do sistema dos homens. E aí, meus irmãos, está mostrando que vai acabar corrupto, aquelas pessoas que roubam, ladrões, são aquelas pessoas, meus irmãos, que não é de Deus, são as pessoas ruins. E essas pessoas vão ser aniquiladas, vai desaparecer, entendeu? Corrupto, daquelas pessoas, raça humana. E vai acabar, que está dizendo, meus irmãos, o tempo está para acabar esse sistema dele. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá. Veja duas coisas que Jesus diz sobre o fim do mundo. Sobre o fim. Meus irmãos, vamos em Mateus. Mateus 25:13. Mantém-se vigilante, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Vamos, irmão, conferir aqui também. Em Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, meus irmãos, está dizendo que a gente nem sabe, meus irmãos, a hora, o dia, a data, que vai ter acabar aquele sistema desse mundo, entendeu, meus irmãos? Desse sistema que não é bom para nós, aquele sistema corrupto, aquele sistema ladrões, vai acabar, meus irmãos, desse sistema dele, entendeu, meus irmãos? Vai acabar o governo deles, entendeu, meus irmãos? E aí Jesus vai vir, meus irmãos, reinando a terra. E Jesus vai ser governante da terra, meus irmãos. Ele vai reinar no céu.
E a gente, meus irmãos, tem que manter firme. Porque, meus irmãos, Jesus vai vir e a gente dizer toda a palavra para ele. Porque, meus irmãos, estou dizendo isso, a gente dizer toda a palavra para ele. Porque, meus irmãos, com o tempo, a Bíblia, a palavra vai ser apagada, meus irmãos. A palavra que Deus diz tem que ficar dentro da gente e praticando as coisas que é bom. E as pessoas ruins vão ser aniquiladas. E também, meus irmãos, fala também a terra prometida que Deus prometeu. Vai vir um novo paraíso. E Deus vai dar oportunidade a gente, entendeu, meus irmãos? E chance. Entendeu, meus irmãos? Porque aquele tempo a gente não teve chance. A oportunidade para estar com o paraíso de Adão e Eva, entendeu, meus irmãos? A gente não teve aquela oportunidade. E aí Deus vai dar oportunidade a gente para a gente viver aqui na terra, entendeu, meus irmãos? E a terra não vai ser destruída, não, meus irmãos. O que vai ser destruído esse sistema é a própria pessoa mesmo que criou esse sistema de imaginação que o homem cria. Imaginação que o homem cria. Quando apaga o homem, meus irmãos, apaga o computador também da memória da programação do sistema deles. Então, meus irmãos, vamos lá aqui, rapidinho aqui. Vamos, meus irmãos, em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Vamos lá, meus irmãos, em Marcos, capítulo 13. Estou conferindo, entendeu, meus irmãos? Deixa eu ver que Bíblia é essa aqui para eu poder conferir. É João Ferreira de Almeida. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá. A Bíblia, meus irmãos, tudo igual, mas a tradução, a interpretação são diferentes. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Marcos, versículo 13, versículo 33. Seja vigilante, mantém-se desperto, pois vocês não sabem quanto e o tempo determinado. Meus irmãos, tudo é propósito de Deus, não, meus irmãos, do tempo determinado. Porque, meus irmãos, nós somos limitados. Também o tempo também é limitado. De informações do tempo. E esse tempo, meus irmãos, vai ser destruído. Entendeu, meus irmãos? Vai ser destruído por Deus. E aí, nosso tempo vai ser do bem. Então, meus irmãos, vamos lá aqui para poder conferir aqui. Tem o tempo da gente e também não tem tempo da gente, entendeu, meus irmãos? Vamos lá. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhais, vigiai, orai, porque não saber quando chegará o tempo. Aqui, meus irmãos, está dizendo, tudo vem do propósito de Deus, entendeu, meus irmãos? Nem a hora, nem o dia, nem a data, a gente não vai saber, entendeu, meus irmãos? É do tempo de Deus determinado. Então, meus irmãos, nós criamos nosso tempo, da nossa rotina, do dia a dia. Mas, meus irmãos, nós temos que vigiar e orar e jejuar também, meus irmãos, porque tem um tempo bom para nós e tem um tempo que é ruim, que a gente não cria. Então, meus irmãos, vigie, enxergue a vida, entendeu, meus irmãos, com experiência própria seus, entendeu, meus irmãos? E não fique cego com cegueira, porque o diabo, meus irmãos, cega a nós pelo desejo desse mundo, pelo desejo da carne. E todos os dias, meus irmãos, nós temos que fortalecer nossa carne, porque nossa carne é fraca e nossa carne tem fraqueza. Então, meus irmãos, se liberte quando é tempo. Jesus Cristo bate na porta todos os dias, entendeu, meus irmãos, da nossa vida. E crê, meus irmãos, que Deus existe em todos os lugares. Ele sempre está acompanhando nós, entendeu, meus irmãos? Mas tem coisas, nós não podemos dar brecha ao inimigo, entendeu, meus irmãos?
Jesus Cristo, meus irmãos, é o único caminho, né, meus irmãos? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Segue a Cristo, carregando a cruz, não, meus irmãos, junto com Cristo. E tá, meus irmãos, tá na hora de abandonar esse pecado. Esse pecado não pertence a nós, não, meus irmãos. Vá plantando, meus irmãos. Vai em frente, meus irmãos. Vá plantando a semente, meus irmãos. A raiz, a semente, o fruto e multiplicando entre os irmãos, entendeu, meus irmãos? Não seja ganancioso, egoísta e pensando nisso, entendeu, meus irmãos? E eu sei, meus irmãos, salvação é si própria. Mas vocês compartilhando, dando conselho aos irmãos, para poder sair dos pecados, entendeu, meus irmãos? Esse pecado é pecaminoso, entendeu, meus irmãos? Que resolve nosso problema é Deus, nossa vida. Então, meus irmãos, realizou o pedido que vocês falam, meus irmãos, realizou do tempo dele, não do nosso tempo, entendeu, meus irmãos? E tem esperança, meus irmãos, desse novo paraíso que Jesus promete, um novo paraíso para nós, é, reguiar, entendeu, meus irmãos, batalhando contra esse diabo, dragão e essa serpente, não, meus irmãos, e derrubando esse gigante da terra. E agradecendo a Deus todos os dias, entendeu, meus irmãos, do pão cada dia, do nosso trabalho. Entendeu, meus irmãos? A gente não está aqui por acaso e nada é vão, entendeu, meus irmãos? A gente está aqui por propósito de Deus. Até mais, um beijo.